Com este vídeo, pretende-se que o utilizador consiga configurar um controle de IVA e verificar nos lançamentos da contabilidade a automatização de lançamento fruto das configurações efetuadas no controle de IVA. Este exemplo que vamos explorar é um exemplo de compra de mercadorias no mercado nacional. Vamos começar por selecionar a conta da base tributável de compra de mercadorias e analisar como está configurado o controle de IVA que está associado. Após o utilizador associar um código de controle de IVA e atribuir uma descrição abreviada ao mesmo, o primeiro passo a ser tomado é verificar o tipo de operação. Neste caso, como se trata de uma compra, deve estar configurada a opção passiva. O mercado, selecionamos Mercado Nacional, Área Regional Continente, sem inversão de sujeito passivo, tipo de liquidação com liquidação, o tipo de dedução com dedução e, no tipo de transmissão ativa, selecionamos a opção não atribuída, visto que o tipo da operação configurado previamente indica que esta operação é passiva. O tipo de transmissão ativa só deverá estar devidamente configurada quando se trata de, por exemplo, de uma venda. O exemplo explorado neste vídeo é de uma compra, operação passiva, e sendo assim, é essencial no tipo de transmissão passiva indicar o tipo de transmissão que se registra neste tipo de controle de IVA. Neste exemplo, vamos selecionar aquisição com dedução total de IVA, outros. Em seguida, deveremos indicar qual o tipo de bem, selecionamos existências, qual o tipo de taxa associado ao movimento da conta da base tributável, selecionamos para este exemplo normal, e no tipo de validação de número de identificação fiscal, indicamos que é obrigatório, quando a conta da base tributável for lançada nos lançamentos da contabilidade, identificar o número de identificação fiscal e este deve ser um número válido. Para este exemplo que estamos a seguir, não é necessário configurar o código da declaração periódica da base tributável. Vamos sim indicar qual o código da declaração anual da base tributável. O exemplo seguido, iremos proceder à seleção do campo L69. Código de IVA. Escolhemos a taxa correspondente à taxa normal, observando se os valores da percentagem de IVA, percentagem de dedução de gasóleo e de prorata estão corretamente configurados. Depois de serem configurados todos os classificadores indicados anteriormente, é nesta altura que se deve selecionar a conta de IVA que ficará associada ao controle de IVA que o utilizador está a configurar e, por associação, também à conta da base tributável acedida no início da demonstração. Visto que não existe qualquer tipo de dedução do gasóleo, prorata, nem inversão do sujeito passivo, não é necessário efetuar
mais qualquer tipo de modificação neste controle de IVA. Sendo assim, vamos proceder à gravação do mesmo e proceder ao lançamento na contabilidade de um documento onde a conta da base tributável que acabamos de configurar seja lançada. Começamos por identificar o período do lançamento, depois o diário, o número do documento interno, verificamos se a data do documento se encontra na data que pretendemos, identificamos aqui o número do documento externo, a descrição e podemos proceder ao lançamento que desejamos fazer. Partindo do princípio que se trata de um movimento de caixa, vamos proceder ao lançamento da conta da base tributável que alterámos anteriormente. Quando pressionamos a tecla de Enter, automaticamente o Central Gest mostra a janela de lançamento de IVA. Nesta janela, podemos verificar que, associada à conta da base tributável, se encontra o código de controle de IVA, qual a configuração do tipo de IVA, a taxa do IVA, a taxa de dedução de gasóleo e a taxa de dedução de prorata. Podemos também verificar a conta da base tributável que estamos a usar neste movimento e a conta de IVA associada à conta da base tributável previamente selecionada. Uma das coisas que poderemos também observar é que neste momento, e devido à ausência da identificação de qualquer número de contribuinte, visto que ainda não se procedeu ao lançamento de qualquer conta corrente, o número de contribuinte aparece com um fundo diferente do normal, sinónimo que é obrigatório a introdução do número de contribuinte. Depois do contribuinte ser devidamente introduzido, volta a estar com o fundo branco. Neste momento, devemos proceder à inserção do montante ou com ou sem IVA. A partir do momento que seja introduzido o montante, automaticamente a aplicação efetua o controle a introdução dos valores correspondentes. Ao introduzirmos montante com imposto, faz as contas para saber qual o montante sem imposto, o montante do imposto e distribuir os respectivos valores pelas contas corretas.